Boa tarde, tudo bom? Bem, pessoal, vamos começar a aula 4. Na aula passada nós vimos sistemas e classificação de sistemas. Nós vimos classificação de sistemas e também a resposta impulsional, né? Ficou alguma dúvida em relação à classificação de sistemas, que o teste tem que ser atendido para sistema ser linear, variante no tempo, causal, etc. Vimos também resposta impulsiva. E ficou a gente terminar esse tópico, a classificação de sistemas com duração, resposta impulsional com duração finita e infinita. E também sistemas inversos. Lembrando, o que é a resposta impulsiva, né? Se você tem um sistema, você sabe que é linear, né? Ok? Então você tem um sistema linear. Você não sabe se ele é variante ou não em relação ao tempo. Você não sabe se é o operador T que define o sistema, né? T de x de n, né? Você não sabe se esse operador T é fixo ou se por acaso ele depende do n, ele varia com o próprio tempo para produzir a saída y de n. Eu não sei acerca da variância ou não do operador. Então, se eu quiser calcular a resposta impulsiva, eu vou alimentar o sistema com o delta. Mas não basta apenas o delta sentado em zero. Eu tenho que alimentar o sistema com delta de n menos k. E varrer para todo o k pertencente aos inteiros. E ao alimentar o sistema com essa entrada específica, o que eu obtenho aqui é uma família de respostas impulsivas, né, onde o valor de k é o indexador no instante onde o delta está centrado. Se por acaso o sistema for linear e invariante no tempo, com o slit, né, eu não preciso me dar o trabalho de computar o hk de n. Né? Eu sei que o operador T do sistema é invariante, ele não muda, é fixo. Né? Basta eu colocar na entrada o delta de n, centrado em zero, e computar aqui o chamado h de n. Como se eu estivesse fazendo k igual a zero. Se eu quisesse computar, obter isso aqui, né, vou olhar aqui o delta de n menos k, eu encontraria aqui um hk de n, né? Mas em particular, para esse sistema invariante no tempo, o hk de n é o h de n menos k. Isso aqui vem da definição que a gente viu de um sistema invariante no tempo. Sistema invariante no tempo, a gente viu que a invariância no tempo implica o seguinte, né, que o y de n menos k tem que ser igual ao t de x de n menos k. Para não ficar solto, eu estou falando de quem em quem aqui. Eu estou falando que o y é definido em saída de um sistema, que é a aplicação do operador t a uma entrada x qualquer. Okay? Então, se a saída do sistema é y para a entrada x de n, o operador é t, o sistema é linear invariante no tempo, se essa equação for atendida. Aí essa equação implica essa relação com a resposta impulsiva. Resumo compacto de resposta impulsiva. Uma classificação que ficou faltando da gente ver foi a duração da resposta impulsiva. Então a resposta vai ser dita FIR, Finite Impulse Response, em inglês, se o H de n for zero, fora de um intervalo entre MA e MB, e dentro daquele intervalo a resposta pode ter valores não nulos. Você está tratando de uma sequência que é do tipo de duração finita. Não é nem lateral esquerda, nem lateral direita, nem bilateral. Uma sequência cujo domínio de existência é compacto, finito. Fora daquele intervalo, eu garanto que o H é nulo. É esse exemplo aqui da esquerda, né? Isso aqui é a resposta impulsiva de um sistema, está dado aqui, é U de n mais 5 menos U de n menos 6. Ela é nula para um determinado valor abaixo de MA e nula para um determinado valor acima de MB. Só tem valores não nulos nesse intervalo aqui. Então a resposta impulsional tem duração finita, a gente batiza isso de sistema FR. Quando a gente fala de um sistema FR, está simplificando a nomenclatura, dizendo um sistema cuja resposta impulsiva tem duração finita. Mas a gente acaba falando de um sistema FR ou de um sistema cuja resposta tem duração infinita. Nesse caso é um sistema denominado de IIR, Infinite Impulse Response. A duração da resposta é infinita. A sequência em questão, ou ela é bilateral, ou lateral direito, como nesse exemplo, ou lateral esquerdo. Vai
vai cair uma daquelas 3 classificações para sequências cujo domínio de existência não tem um limite inferior nem superior, a partir do qual todos os valores são nulos. Essa tabela mostra algumas respostas impulsivas de sistemas típicos, né, e muito úteis, né? Por exemplo, a resposta do atrasador ideal. O H de N é delta de N menos ND. Da onde saiu isso? Então, qual é o sistema que é um atrasador ideal? Como é que eu posso definir um sistema que é um atrasador ideal de ND amostras? Vou dizer que o sistema é definido por Y de N é igual ao X de N menos ND. Então, se eu definir isso aqui como um operador T, né, aplicado a uma entrada X de N, né, o que o operador T atraso vai fazer? Tomar o X de N e atrasar o X de N de ND amostras. Então, deslocar o X de N de ND amostras. Não sei se ND é positivo ou negativo. Ali eu estou dizendo que ND é os inteiros positivos. Né? Então, ele vai atrasar o sinal de ND amostras. Como é que eu sei que a resposta impulsiva é aquela expressão? A resposta impulsiva, né, eu vou substituir a entrada x pelo delta. E o y vai ser chamado de h. Né? Para a entrada específica x de n igual a delta de n, né? A saída y de n do sistema, né, seria igual a delta de n menos nd. E eu estou batizando esse y aqui de h de n. Que a entrada não é uma entrada qualquer, a entrada é o delta de Kronecker. Resposta do sistema integrador, o de n, diferença à frente e diferença atrás. Né? Isso aqui tem relação direta com o que a gente viu do sistema diferença à frente e diferença atrás. Diferença à frente e diferença atrás. Se eu substituir o x por delta, nessa expressão à direita, né? Esse cara vai virar h. Então vai ser diferença à frente, né? H de n mais 1 menos h de n. Mesma coisa com a diferença atrás. H de n vai ser delta de n, desculpa, aqui é h de n, é delta de n mais 1 menos delta de n, e aqui h de n, com a diferença atrás, é delta de n menos delta de n menos 1. No caso de sistemas lineares invariantes no tempo, é só substituir o x por delta. Tá? No caso de sistemas variantes no tempo, não é isso. Mais complicado. Tem que fazer aquela conta lá. Sistema média móvel causal também é um sistema linear invariante no tempo. Lembra que a expressão era y de n era igual a um coeficiente geral para todo mundo aqui, que era nada mais do que essa faixa do somatório entre menos m1 e m2. Então você tem m1 mais m2 mais números aqui dentro dessa faixa, ou o tamanho dessa faixa. X de n menos k. Quando eu substituo x por delta, o meu y vira h. E olha que a definição de média móvel, né? Nessa definição, esse sistema é não causal. E a gente viu que o sistema é não causal, a gente pode olhar a resposta impulsiva e verificar se ela tem valores não nulos para n negativo. No caso aqui, para essa definição, tem. Se o n1 for positivo de menos n1, esse cara aqui vai ser n mais alguma coisa. Né? Então, a resposta impulsiva desse sistema vai ter valores não nulos para n negativo. Vai ser algo similar a isso aqui. Uma janela centrada entre M1 e M2. Para o sistema ser causal, a resposta impulsiva só pode ter valores não nulos de 0 para frente. Porque a gente viu aqui, né? Acerca da estabilidade bio e acerca da causalidade. Estabilidade bio, a resposta impulsiva tem que pertencer ao espaço normado L1. A resposta impulsiva, no caso de causalidade, tem que ser nula para N negativo. A gente consegue verificar essas propriedades olhando a resposta impulsiva do sistema. Outro conceito que é muito importante na área de sinais e sistemas, em geral, é o conceito dos sistemas inversos. O que é um sistema inverso? É um sistema que, se ligado em série com o outro, um anula o efeito do outro. Um inverte o efeito do outro. Do ponto de vista da ligação em série de dois sistemas, né, como a gente viu na aula passada, um com resposta impulsiva H1, outro com resposta impulsiva H2, esse subíndice 1 e 2 aqui não tem nada a ver com esse K aqui, eu só estou batizando, é só um qualificador da resposta, tá? Se esses sistemas forem inversos, a convolução entre H1 e H2 vai ter que ser o delta de Kronecker. Se você tiver um sistema cuja a resposta impulsiva é o delta de Kronecker, esse sistema ele simplesmente replica na entrada e na saída. Qual é o sistema que tem resposta impulsiva
delta de Kronecker, que é o sistema y de n, é igual a x de n. Se eu substituir x por delta, o h de n desse sistema vai ser igual a delta de n. Quer dizer, esse sistema não faz nada, é um ganho unitário. Então, o sistema H2 é inverso de H1 se a convolução de H2 com H1 resultar no delta de Kronecker. Ele é assim, elemento neutro na... É como se fosse a multiplicação por 1, se fosse em termos de um operador, tá? Um elemento de identidade. Isso aqui é super importante em diversas áreas da engenharia, e muitas vezes você tem a transmissão de uma informação através do que se chama de um canal de informação, que distorce o x de n, a saída do x passando pelo canal não é mais o x, mas é uma versão distorcida de x, se você quer transmitir o x para um outro ponto, né, que foi distorcido pelo canal. Então você vai criar um sistema H2 que vai compensar a distorção do canal, de modo que você consiga recuperar na saída do sistema equivalente, né, que é o canal mais o compensador da distorção do canal, algo que seja o mais próximo possível, idealmente o próprio x. Na prática você não vai conseguir o próprio x, vai conseguir algo próximo do x se você conseguir aproximar o efeito de H1 pelo compensador H2. Sistemas de telefonia celular fazem isso o tempo todo. Tá? Ligou o telefone, vai falar, você tem um sinal que é transmitido por uma torre, isso passa por um canal atmosférico, depois é transmitido de outra forma por um canal digital, que pode ter distorções também. E o seu celular tem um sistema inverso que vai compensar o efeito do canal, né? Que é estimado a todo tempo. O canal muda, porque as condições atmosféricas mudam, você muda de posição. A cada bloco de sinal que é transmitido, você tem um piloto, tem um sinal conhecido que, quando passa pelo canal, né, você já sabe qual é a saída que você espera para aquele sinal. Né? Você sabe ele na entrada, sabe qual deve ser a saída. Não é uma estimação cega. Então, você tenta calibrar para que o sinal piloto chegue lá da forma correta e ao fazer isso, você acaba produzindo a correção do canal através do H2. Isso é feito de forma aproximada. Sistemas de medição, por exemplo, em N áreas de conhecimento, radiografia, toda essa parte de medicina que usa imagem, ou então sistemas de monitoramento de clima, tudo que envolve medição, em que o sinal passa por algum tipo de distorção, você tem sistemas inversos tentando compensar os efeitos da distorção. A gente pode ver a soma de convolução como correlação. A gente viu que a convolução entre duas sequências implica pegar uma sequência, né, deixar como ela está, porque a gente vai fazer um somatório em K, não é isso? Deixa ela como ela está, a outra é revertida no tempo, e você passa uma pela outra. E a cada instante n que você determina aqui, você tem um posicionamento de uma sequência em relação à outra, e você faz o quê? O produto interno entre essas duas sequências. O produto interno nada mais é do que você medir a similaridade entre essas duas sequências. No caso da convolução, você está medindo similaridade e varrendo essa medida ao longo do tempo. Tá? Então, quando você tem um sinal de entrada x, né, subíndice n, e tem uma resposta impulsiva h, né, nesse exemplo em particular, a gente está pensando num sistema FR, cuja resposta impulsiva, portanto, tem um número finito de amostras, né? Como é que seria a resposta y do sistema para uma entrada x qualquer? É a convolução da entrada x qualquer com a resposta impulsiva do sistema. Como o sistema tem n coeficientes, nesse exemplo em particular, o somatório que antes aqui poderia ser escrito de k de menos infinito a mais infinito, o sistema, olha só as informações que são importantes. O sistema é causal, né? FR. Se o sistema é causal, garanto que a resposta é nula para n negativo. Tá, ok? Isso tudo é informação que é útil, não estaria à toa. Isso me permite, por exemplo, mexer nas fórmulas do modelo. O sistema é causal, isso carrega uma informação, a FR carrega outra informação. Com n coeficientes, eu posso restringir esse somatório para cá de 0 até n-1, porque o sistema tem n coeficientes apenas na resposta impulsiva. De x de k, h de n menos k. Esse somatório é equivalente a eu trocar a ordem, né? É como se eu tivesse no movimento relativo, né, fixando h e movendo x ou vice-versa. Eu posso escrever isso como, né, somatório na mesma fase de hk, x de n menos k. hk é a resposta impulsiva do sistema, olhando na variável k,
E x de m menos k é nada mais do que a sequência revertida no tempo que está sendo deslocada por n. Note que esse somatório é feito sempre de k de 0 até m menos 1. Então não estou olhando todos os elementos da sequência x. Só os elementos que estão dentro dessa faixa. Eu fixo um valor de n, né? E para um determinado valor de n, né, esse produto interno entre h e x é feito dentro de um intervalo de n amostras apenas. Tá? Então, a cada n que eu alterar ali para computar a saída, eu tenho um subvetor x de n diferente. Okay? Posso pensar que eu estou guardando essa informação num buffer de memória. Né? Eu estou chamando toda a informação aqui que está com amostras na mesma base aqui de existência de h, estou chamando esse cara de xn. Então essa conta nada mais é do que fazer o produto interno entre o vetor h e o vetor x que existe, a parte de x que existe no mesmo domínio de existência de h. Esse é o produto interno. A gente sabe que o produto interno é definido como o módulo de h, né, a norma 2 de h, que multiplica a norma 2 de x, do outro vetor x, nesse caso depende de n, vezes o cosseno do hiperângulo entre esses dois vetores. Então veja bem, a saída de um sistema para uma entrada x, né, vai de alguma forma refletir a similaridade que existe entre x e a resposta impulsiva do sistema. Se a gente normalizar esses vetores x e h, isto é, chamar um vetor x tio e xn tio, que é o próprio vetor dividido pela norma do vetor, no caso do h que é fixo, né, essa norma é fixa, né, esse vetor normalizado é fixo. No caso de x de n, eu vou ter que normalizar isso para cada instante n que eu especificar, porque a cada instante n o vetor x está mudando. Mas se eu normalizar esses vetores, né, e computar a saída y tio, isso é o produto interno entre h e x, ambos aqui, h tio e x tio, nada mais é que o cosseno do hiperângulo entre esses vetores. O cosseno vai estar entre menos 1 e 1. Isso significa o seguinte: se o cosseno em módulo, o resultado dessa conta, que eu estou batizando aqui de R, de correlação entre h e x, tiver em módulo valor 1, essas sequências têm similaridade máxima, são fortemente correlacionadas. Se o cosseno for nulo, essas sequências são ortogonais, elas estão descorrelacionadas. Se a gente não olhar o módulo, se o cosseno for igual a 1, esses dois sinais ambos crescem ou decrescem na mesma direção. Se um cresce, o outro cresce. Se o cosseno for menos 1, eles são correlacionados, mas em sentidos opostos. Um cresce e o outro decresce. Okay? Então, a gente pode olhar a convolução como uma medida de correlação entre o sinal de entrada e a resposta impulsiva do sistema. No caso da gente não normalizar os vetores, né, você vai ter um efeito de correlação na componente cosseno e vai ter um efeito de magnitude, amplificação dessa informação pelas magnitudes ou normas 2 de h e de x. Mas é importante esse conceito que a saída do sistema, né, ela é sempre aquilo que existe de correlação entre a entrada e a resposta impulsiva do sistema. Se por acaso você tiver um sistema cuja resposta impulsiva não tem nada a ver, é completamente correlacionado com a entrada, a saída vai ser zero. O que a gente está fazendo aqui é medição de semelhança entre a resposta impulsiva e a entrada do sistema. A gente vai ver então, na aula de hoje, um exemplo do uso da convolução como um mecanismo de você medir correlação. A questão da ortogonalidade, a gente pode olhar as ondas eletromagnéticas, campo elétrico, campo magnético, ortogonais. Nesse sentido, sim. Nessa convolução. Como se eu tivesse duas variáveis, pode pensar, por exemplo, dois vetores de uma base, eles têm essa propriedade, o produto interno é nulo. Né? Então, como se você tivesse independência linear entre os dois vetores. A gente vai ver que isso é importante, porque esse tipo de conta, né, produto interno entre uma sequência e outra sequência, está na base de transformada de Fourier, seja no domínio discreto, seja no domínio contínuo. A pergunta que Fourier se fez na época, ou se faz em análise de sinais, é o seguinte: eu quero verificar se existe algum componente oscilatório com uma determinada frequência presente em X. É essa a pergunta. Bem, como é que eu tento resolver esse problema? Que tal fazer o produto interno de X com uma componente, uma sequência, um sinal H, que só tem aquela frequência de oscilação?
que se de fato houver oscilação em X coincidente com a mesma frequência única de oscilação do sinal, aquilo vai produzir uma saída não nula. Basicamente, essa é a ideia. Então, esse tipo de produto interno, medida de similaridade, tem utilização em N áreas da matemática e de sinais de sistemas. Então, vamos ver um exemplo de uso de resposta impulsiva. Como eu falei, se a gente conhece a resposta impulsiva de um sistema, eu consigo computar a saída Y para qualquer entrada X, sem conhecer o operador T, ou sem conhecer uma expressão funcional entre X e Y. Não precisa saber quem é T, de forma analítica. Então vamos ver um exemplo de aplicação desse sistema num problema chamado reverberação artificial. O que é reverberação? Reverberação é o efeito sonoro, né? Você tem uma fonte, por exemplo, que eu estou falando, eu estou irradiando uma fonte esférica, que são variações de pressão acústica, eu estou fazendo a pressão atmosférica variar localmente aqui em relação à média. A gente tem sensibilidade a essa variação através do nosso sistema auditivo. Só que a frente de onda, ela chega até você da forma direta, um caminho direto até você, mas ela também bate nas paredes, é refletida e chega novamente ao receptor, aos ouvidos. Tá? Então você pode modelar isso do ponto de vista geométrico, como tendo uma fonte sonora, um receptor, está apagado aqui, mas tem uma cabeça vista de cima, com duas orelhas aqui. Né? Você tem um caminho direto, que é a propagação direta, é quem chega primeiro, os nossos ouvidos. Além disso, a gente tem a mesma fonte sonora, ela chega direto lá, mas ela vem para cá, se reflete na parede e chega um pouco atrasada em relação à fonte no caminho direto. Né? E você pode ter uma reflexão, né? Você pode ter mais de uma reflexão. É uma fonte aproximadamente esférica, ela pode bater aqui atrás da parede, né? Se reflete 2 vezes, 3 vezes. Né? Você tem reflexões primárias, tem reflexões secundárias, terciárias. Até o momento que há tantas reflexões, você não tem mais como identificar quantas reflexões estão presentes. Vira uma coisa como se fosse uma textura. Tá? Então, tipicamente, se você olhar a resposta impulsiva de uma sala, de um ambiente fechado, como é que os acústicos simulam isso? Por exemplo, batendo palma. Você tem uma ideia de quanto tempo esse evento impulsivo durou. Se você olhar, se você produzir um impulso aqui e tiver um microfone ou um receptor a uma certa distância, vai levar um tempo até o caminho direto, a fonte percorrer da fonte até o receptor, é o som direto. Depois você tem as primeiras reflexões, as reflexões secundárias e terciárias, e depois você passa a ter um conjunto cuja densidade de reflexões começa a aumentar ao longo do tempo. Isso aqui não está em proporção, tá? Mas essas primeiras reflexões são mais curtas, e depois você tem essa parte que você não consegue distinguir isoladamente as reflexões, você chama de componente de reverberação. Tá? E a componente de reverberação dá uma ideia para a gente do tamanho do ambiente, se é um ambiente fechado, se é um ambiente grande, né? E tem uma série de fatores, por exemplo, tipo de material nas paredes, se são superfícies reflexivas, vidro, ou se tem cortinas, ou se tem almofadas nas paredes, isso tudo influencia na percepção do tamanho do ambiente. Cabe a gente modelar um sistema dessa natureza, né? Reflexões, como um sistema linear. Os efeitos principais, sim. Há outros efeitos secundários que a gente não vai caracterizar, ou vai negligenciar, mas os efeitos principais são perda, porque a onda sonora ela vai perdendo energia ao passo que você vai caminhando no espaço. Você tem perda, que é uma operação linear, um escalamento. Você tem atraso, né, porque esse caminho direto tem uma duração, mas o caminho secundário ou terciário tem uma duração maior, você tem atrasos em relação ao caminho principal. Então, atraso, uma operação linear. São os 2 efeitos principais presentes nesse fenômeno. Há outros efeitos que a gente está desconsiderando, por exemplo, os efeitos de difração e outros efeitos mais secundários e subdominantes. Mas os efeitos principais são fenômenos lineares, atraso e perda. Como é que se tipicamente mede, né, a resposta impulsiva de um ambiente? Né? Existem técnicas mais sofisticadas, mas uma das técnicas mais simples é você estourar um balão de gás, colocar um microfone em algum ponto a uma certa distância. Note que a resposta impulsiva ela não caracteriza a sala
de forma absoluta. Ela caracteriza a resposta da sala do ponto da fonte até o ponto que você mediu. Se você mudar esses pontos, você está mudando a resposta. É uma caracterização para uma configuração específica de fonte e receptor. Você estoura um balão e grava a resposta. Então, por que um balão? Você está tendo um evento aproximadamente impulsivo e está gravando a resposta. É a única forma de fazer isso? Não, existem formas mais sofisticadas e eficientes para fazer isso, por exemplo, usando varredura senoidal, usando excitação com fontes pseudo-aleatórias, etc. A gente não vai entrar no mérito, como a gente está falando de resposta impulsiva, tipicamente o que é feito é isso. Estoura um balão e mede a resposta. Existem bases de dados online disponíveis com registros de respostas impulsivas em várias construções e prédios de interesse histórico. Catedral de São Pedro, não sei aonde, enfim, tem lá gente que sai fazendo essas medições de respostas impulsivas. Tá? Então tem exemplos aqui no OpenAirLib, né? Dreams, que consegue baixar as respostas impulsivas dessas salas. O que eu fiz aqui nesse exemplo foi baixar uma delas. Isso aqui é um exemplo complicado de fazer? Não é complicado, porque essa sala, quando eu tocar um sinal, se eu tocar um sinal seco aqui, gravado num ambiente que não tem reflexão, existem câmeras chamadas câmeras sem eco, câmeras anecoicas. Aqui você tem toda uma disposição, elementos mais ou menos dessa profundidade, de forma piramidal, que absorvem toda a reflexão, de forma que você só tem o caminho direto. Então, você não, é como se remover essas paredes do ambiente artificialmente. Se eu tocar um sinal seco aqui, esse sinal vai ser reverberado pela sala. Essa sala tem reverberação, é uma sala grande. Então eu tive que escolher um sinal de exemplo que tem uma reverberação muito maior do que a reverberação típica dessa sala. Eu escolhi um sinal, por exemplo, de uma grande catedral, de modo que o efeito natural de tocar um sinal seco nessa sala seja pouco dominante em relação ao efeito que eu quero demonstrar. Esse tipo de situação ocorre aí, né? Não somente para você medir respostas impulsivas de sites históricos, mas também se você quiser criar um efeito artificial num determinado sinal. Essas pedaleiras, né, de guitarra, por exemplo, né? Você escolhe lá, você pode escolher se um teatro aberto, um teatro fechado. Exatamente. E bem escrito, né? Bem escrito. Não sei se esse Windows aqui tem isso, mas muitas vezes tem. Quando você vem aqui em Sounds, né? Painel de controle, ambiente aqui tem, tá vendo? Vou tocar alguma coisa só para a gente ver aqui. Na verdade, quando você muda, a gente vai ver aqui, você está passando o sinal de interesse que seria antes ou de outra forma mandado para cá, você está passando por um outro sistema que vai convoluir esse sinal com uma resposta possível específica e alterar esse sinal. Né? Se a gente tocar aqui um sinal que a gente vai mostrar, que é um sinal anecoico, tá? Ou quase anecoico. A proposta foi inspecionada pela gerência. 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 Ok, essa é a ideia. Na hora que eu estou chaveando ali a opção, ele está mudando a resposta impulsiva do sistema pelo qual o sinal vai passar antes de vir para ser alimentado na caixa de som. Basicamente isso que está sendo feito. Sim. Então, na verdade, o que ele está querendo é naquela, quando você colocou lá aquela convolução para fazer o sinal identidade, seria identidade. Desculpa o seu nome. Esse filtro que você está colocando aí seria o equivalente a gerar identidade naquele ambiente. Não estou querendo inverter o ambiente, estou querendo simular o efeito de um ambiente. Tá, okay? Então, por exemplo, como é que funciona? Eu suponho que eu gravei o sinal numa câmera anecoica. Levei lá a locutora, ela gravou o sinal numa câmera anecoica. Se você for ouvir no headphone, por exemplo, você não vai perceber qualquer ambientação presente. Você não tem noção de que aquilo foi gravado, aquele evento sonoro ocorreu dentro de um ambiente, dentro de uma igreja, dentro de uma sala. Mas eu quero simular que ele foi ocorrido, né, dentro de uma igreja, dentro de um auditório. Eu vou no auditório, meço a resposta impulsiva e convoluo aquele sinal seco com a resposta impulsiva do ambiente. Aí eu dou a impressão
artificialmente de que aquele sinal foi produzido não numa câmera anecoica, mas naquele ambiente específico. Tá? Isso é importante quando você tem sistemas de realidade virtual. Se tiver, por exemplo, o sistema de realidade virtual está no lado de fora, entra numa igreja, você tem que mudar a percepção de como aquele... filmes para cego, né? Exatamente. Como é que a percepção dos sinais muda de acordo com o ambiente que você está. Se você vai renderizar isso artificialmente através de um cenário todo montado artificialmente, a parte de áudio tem que ser compatível com o cenário que está sendo montado. Bem, tirar aqui esse efeito, né, senão vai estragar a nossa demonstração. Professora, naquelas reflexões tardias, naquele gráfico que você mostrou para a gente, pode ter algum tipo de alteração de frequência ali? Tem. Se você olhar o conteúdo da resposta impulsiva ao longo da frequência, há componentes que caem mais rapidamente de acordo com a frequência. Então, muitas vezes, o projeto de um reverberador artificial leva em conta o decaimento de frequência. Existem modelos de processamento de sinais para você artificialmente gerar uma reverberação. Estou falando aqui de medida, no exemplo que a gente está vendo, mas você pode simplesmente esquecer medida e tentar bolar um modelo matemático que represente aquele fenômeno. Tá, ok? A gente não vai entrar no mérito disso aqui. O exemplo que a gente vai ver é um exemplo que essa resposta foi medida no ambiente real. Tá, okay? Então, como é que a gente fez o exemplo, né? Baixei do site a resposta impulsiva de um ambiente específico, bem grande, uma catedral, porque eu quero que isso fique bastante evidente, tá? E vou ler em H, no vetor H. Essa resposta impulsiva, né, se você parar para pensar, né, o que a gente viu aqui, do efeito, né, da resposta impulsiva, ela decai ao longo do tempo, né, até o momento em que a energia volta ao equilíbrio. A pressão atmosférica volta ao equilíbrio, você está lá no equilíbrio, o microfone vai começar a capturar lá ruído browniano, você trunca a resposta. Tá? Do ponto de vista ideal, se você não tivesse um chão de ruído abaixo do qual você pode truncar a resposta, não vai fazer mais diferença nenhuma, no mundo ideal essa resposta continuaria para sempre. Sempre você teria uma reflexão, a perda ocorre, mas ela vai reduzindo infinitesimalmente até o zero, mas não acaba nunca. Na prática, você trunca a resposta. Tá? Porque o sistema entrou em equilíbrio e tem um chão de ruído intrínseco abaixo do qual não faz mais sentido você continuar medindo a resposta. Tá? Então a gente truncou a resposta impulsiva, ela vai caindo, né? Aí chega um ponto que fica tão pequenininho. Note que essa resposta vai ser quantizada por algum quantizador e eventualmente vai chegar a zero, se for um quantizador mid-thread, por exemplo. Carrega o sinal X, que é esse sinal anecoico que a gente ouviu. Vou tocar para a gente ouvir o sinal X e a resposta impulsiva. Tipicamente a resposta impulsiva desses ambientes é algo como se fosse alguma coisa assim, tem esse tipo de sonoridade. Né? Você tem um impulso, que é um clique, repetido, reflexões iniciais, depois ele fica tão denso, a quantidade de cliques fica tão densa que você ouve como se fosse um ruído decaindo em amplitude. Tá? E depois a gente vai fazer a convolução de X com H. Note, né? Como eu vou fazer isso? A gente viu aqui, no caso de uma resposta FR, o H tem duração finita. Eu vou fazer um somatório de K de 0 até n-1 de H e a parcela de X, o número de amostras de X que está dentro dessa faixa aqui, para um determinado valor de N. Então eu não vou usar o X todo, eu vou usar só o mesmo número M de amostras de X que tem a mesma coincidência de base no domínio de H para um determinado valor de N escolhido aqui. Então eu vou criar um buffer para X, tá? Eu vou chamar de B, que vai ter o mesmo tamanho de H, e vou guardar em B as amostras de X que coincidem com H para fazer aquele somatório. Tá? Então eu vou fazer um somatório para todo N, quer dizer, eu vou fazer N a N, de 1 até o tamanho de Y, e eu sei que o tamanho de Y, como a gente viu na aula passada, é o tamanho de X mais o tamanho de H menos 1. Né? A gente viu naquela interpretação gráfica da convolução que vale essa expressão. Então,
Para todo N, eu vou fazer o seguinte, eu vou carregar em B. Eu comecei com B nulo, tá? Um vetor nulo. Eu carrego a primeira amostra de X, tá? E jogo as outras fora. Estou fazendo o seguinte, eu tenho um buffer aqui, tá? De M amostras. Ele está vazio no início. Ele está vazio no início. Né? Eu coloco aqui o X de 0, tá? E essa amostra aqui é jogada fora. Tá? Como se eu entrasse esse cara aqui e quem tivesse aqui por último é jogado fora. Depois, no próximo passo, né? Eu coloco o X de 0 aqui, entre o X de 1 e esse cara aqui é jogado fora. Tá? Então é como se eu estivesse pegando todo mundo que está aqui ou deslocado para colocar mais uma amostra nova, sempre no topo desse buffer. É isso que eu estou fazendo. Eu estou colocando o X de N no topo do buffer e pegando a amostra de B igual a 1, né? Até o final dele menos 1, que eu vou jogar a última amostra fora. Para dar espaço para a primeira ser colocada aqui no X de N. Depois vou fazer o quê? O produto interno entre H e B, que nada mais é do que H transposto B, pensando em dois vetores. Dois vetores coluna, faço a H transposto B, eu faço o produto interno ponto a ponto. Isso é uma forma direta de fazer a soma de convolução. Nota que para cada amostra de saída, eu preciso fazer um produto aqui do tamanho de H. E se a resposta possível de H for muito longa, isso demora um tempão para fazer. No caso da nossa resposta impulsiva, ela tem uma duração da ordem de, se não me engano, 5 segundos ou mais. Tá? Então, se você fizer uma amostragem, se não me engano, de 22.100 Hz, significa, entre uma amostra e outra tem 1 sobre 22.100, você tem um conjunto gigantesco de amostras. Para cada valor da saída, né, eu tenho que fazer uma multiplicação ponto a ponto aqui de dois vetores gigantescos. Essa forma é uma forma um pouco eficiente de você resolver o problema. Deixa eu rodar isso aqui, eu coloquei só para a gente comparar, né, a forma direta versus uma função proprietária do MATLAB, né, que é a função convolução, conv, né, só para a gente verificar a diferença de tempo que leva entre a forma direta e a forma mais eficiente de fazer. A proposta foi inspecionada pela gerência. Resposta possível. Está fazendo a conta. A proposta foi inspecionada pela gerência. Em verde, a gente tem o sinal original, anecoide, e em azul, o sinal convoluído com a resposta possível do sistema. A resposta possível do sistema fica baixinha para ouvir, né? A gente pode fazer aqui um sound SC para ouvir ela escalada. Para ver quanto é o período de amostragem. Não, 16, cara. Eu até diminui o período de amostragem para não ficar tão longa a resposta. Quer dizer, entre uma amostra e outra é 1 sobre 16 mil segundos, né? Então, se a gente... Vamos ver qual é o tamanho de H, né? H tem quase 31 mil amostras. Tá? Então, para cada valor de saída, eu tenho que fazer multiplicações de dois vetores de 31 mil pontos. Tá? Se a gente fizer um sound escalado SC de H, o que ele vai fazer? Ele vai pegar os valores de H e escalar para que fique na faixa entre menos 1 e 1. Está truncado, tanto que a gente ouve a truncagem final, né? Okay. Então isso é o efeito de você ter um impulso, né? E essa repetição dos impulsos ocorrer de forma atrasada e atenuada ao longo do tempo na resposta impulsiva. Levou 8 segundos para fazer essa conta. Para cada amostra do sinal Y, eu tenho que fazer 31 mil multiplicações. Então, Y é um sinal longo também. Eu tenho 90 mil amostras para Y, então eu tenho que fazer 90 mil vezes um produto de 31 mil amostras. Isso leva tempo para fazer ainda com computadores rápidos que a gente tem hoje em dia. Se a gente usar
ao invés da forma direta, a gente usar... Se eu inibir esse cara aqui e habilitar esse cara aqui, isso aqui eu estou fazendo uma função do MATLAB, que é o conv. Aliás, é a mesma função que é utilizada para você fazer multiplicações polinomiais. Estou pegando o vetor H e concluindo com o vetor X. Tá? A gente vai ver que isso vai ficar muito mais rápido. Porque eu não estou fazendo aquela conta no braço, eu estou fazendo de uma forma mais eficiente do ponto de vista computacional. A proposta foi inspecionada pela gerência. A proposta foi inspecionada pela gerência. O resultado tem que ser o mesmo, é só uma questão de eficiência. Nesse caso ele levou 1,6 segundos para fazer essa conta. Existe forma melhor ainda, mais eficiente de fazer essa conta, que é no domínio da frequência. A gente vai ver no curso essa forma eficiente de fazer. Tem uma função chamada fcomp, que não é do MATLAB, mas alguém se deu o trabalho de escrever a função, uma função pequena, mas que vai fazer essa conta transformando o vetor x e o vetor h para o domínio da frequência, vai fazer a conta no domínio da frequência usando a transformada rápida de Fourier, que a gente vai ver no curso. Você tem uma ideia de quão mais rápido isso fica. A proposta foi inspecionada pela gerência. A proposta foi inspecionada pela gerência. Saiu de 8 para 1 para 0,04. Né? Só o fato de você mudar a forma de fazer as contas. Ah, isso tem importância? Depende do caso, sim. Se você quiser fazer o processamento offline, posso deixar a máquina ligada fazendo as contas, tudo bem. Não, precisa resolver a situação e entregar a informação ao passo que ela ocorre, fazendo um processamento em tempo de execução, aí talvez você tenha que usar uma ferramenta mais eficiente do ponto de vista computacional. E essa função você trouxe de alguma biblioteca? Do MATLAB não, alguém postou naquele site do MATLAB, MATLAB Central, qualquer coisa assim, e eu copiei de lá, isso já está na página do curso, no pacote lá do zip do MATLAB. Um outro exemplo de uso de convolução agora com correlação é você localizar uma determinada subsequência numa sequência de DNA. Suponha que você tenha lá um padrão que você queira identificar, detectar dentro de uma sequência de DNA. Uma sequência de DNA tem 4 nucleotídeos, então são 4 bases, A, T, G, C. Na literatura, por uma questão de conveniência, já que o A sempre se liga com T e o G com C, você escreve essas classes associadas a números complexos conjugados. Tá? Então A vai ser 1 mais 1i, tá? O T vai ser menos 1 menos 1i, e esses 6G dessa mesma forma. Tá? Menos 1 mais 1i, 1 menos 1i. Tá? Então eu baixei uma sequência de DNA numa base de dados. Vou fazer o seguinte, eu vou pegar um trechinho da sequência de DNA e vou chamar esse trechinho do meu padrão. Tá? Então, por exemplo, vou definir a localização do ponto inicial, o tamanho de amostras, o número de pontos na sequência, 6, por exemplo, e vou definir o meu padrão como o X, que é o meu sinal de interesse, que é a sequência grande, a sequência completa do DNA, desde esse ponto inicial, por exemplo, 47, e com tamanho 6. E para fazer a correlação, a gente sabe que a convolução ela mantém uma sequência de interesse como está e reverte outra no tempo, não é isso? Se eu quero encontrar um padrão numa determinada sequência e sei que o procedimento de convolução reverte uma delas, em relação ao tempo, o que eu faço? Eu me antecipo ao fato de que a convolução vai reverter uma das sequências e reverto a própria sequência que será revertida. Né? Suponha que você tenha um determinado sinal de interesse, tá? Vou botar aqui um pontinho só para ficar mais claro. E suponha que um pedaço desse sinal tem um determinado comportamento assim que você quer identificar, como um padrão. Né? Suponha que em cima desse sinal aqui existe um padrão que você queira identificar. Como é que você vai fazer a correlação
entre esse sinal x de n, né, e um padrão de interesse. O seu padrão de interesse seria, por exemplo, esse sinal aqui. Tá? A cópia daquele cara ali seria o seu padrão de interesse h de n. Se você fizer a convolução entre x e h, mantém o x como está em k, né, e reverte o h para fazer a conta em k. Né? No h, o x de k vai continuar do jeito que está, não é isso? Aqui em k. E o h de k vai ser h de n menos k, né? Faz n igual a 0. Para n igual a 0, o h de k é esse cara aqui. Ele é revertido no tempo. Se eu varrer uma coisa pela outra, na hora que esse cara chegar aqui, eu não vou conseguir casar, porque esse cara está assim e o outro está assim. Né? Eu nunca vou conseguir casar um padrão com o outro. Mas como eu sei que a convolução reverte uma dessas sequências do tempo, o que eu faço? Eu pré-reverto o h de antemão. Eu escrevo o h de menos n. Não vou fazer a convolução de x com h, a convolução de x com h de menos n. Então eu vou reverter o h a priori, isso aqui vai ser h de menos n, ok? Na hora que eu fizer h de n menos k, aí sim o h de n menos k vai ser esse cara aqui. Tá? Na hora que eu varrer esse cara, mudar o valor de n, varrer esse cara e ele coincidir com aquele cara lá, você vai ter uma similaridade compatível, né, do padrão com o que aparece no sinal, e a correlação deve ser um valor alto. Tá? Então essa é a ideia, você pré-reverte no tempo, né, o padrão em relação ao padrão que você quer encontrar, porque você sabe que a convolução vai fazer a reversão de uma das sequências. Então o H, que vai ser meu padrão de interesse, né, é o flip UD, porque o H é um vetor coluna, né? Flip UD, ele simplesmente faz a reversão top-down do vetor, tá ok? O primeiro elemento passa a ser o último e vice-versa. Então eu faço a reversão temporal de H e depois vou fazer a soma de convolução novamente implementada aqui na forma direta. Por que eu estou fazendo isso? Não posso usar diretamente a convolução. Porque eu tenho que normalizar os vetores H e os vetores X, a parcela do vetor X que coincide com H. Mesma história, né? Vou criar um buffer de entrada X de entrada, né? Vai receber a primeira amostra de X, né? N varrendo de 1 até o tamanho de X. O buffer começa com valores nulos. Né? Eu vou jogando fora, vou alimentando as entradas aqui por um lado e jogando, não cabe aqui no vetor fora. Para cada vetor x, eu vou ter que fazer um produto interno entre x e h. Lembrar que o h foi revertido no tempo, mas eu tenho que normalizar, né, pela norma 2 de h e a norma 2 de x. Note que a norma 2 de h é fixa, porque o h é fixo. Mas a norma 2 de x muda de acordo com n. Né, porque o x depende de n. A primeira amostra dele depende de n. Então tem que fazer a normalização de ponto a ponto. Por isso que eu tenho que fazer a forma de implementação direta, nesse caso. E estou computando esse produto interno normalizado na variável R. É uma medida da correlação cruzada, o coeficiente de correlação cruzada entre o x e o h ao longo do n, para cada n. A gente vai plotar o R, né, e vai verificar. Note que o R, eu estou atribuindo R para módulo de R. Tá? Então eu estou olhando o módulo de R, eu sei que R nessa conta está entre menos 1 e 1, o módulo de R vai estar entre 0 e 1. Eu vou comparar o máximo valor local de R com a localização conhecida do padrão. Para a gente verificar que isso de fato consegue detectar a localização do padrão através de um procedimento de correlação cruzada. Deixa eu rodar isso aqui. Ao fazer a convolução de H com x, né, normalizada, tá aqui o módulo de H, a gente percebe que o valor máximo em módulo é de 0 até 1. O valor máximo está aqui, nessa amostra. E aonde está localizado o padrão, eu já sabia de antemão, está aqui nessa faixa, começa aqui e termina aqui. Então esse procedimento é capaz, é útil, né, para você identificar padrões de uma determinada sequência, inclusive quando a sequência é contaminada com ruído. Nesse caso não está contaminada com ruído, mas nesse caso que eu mostrei aqui, você pode ter um padrão e ter um chão de ruído aqui, que altera o padrão originalmente, mas esse procedimento, dentro de uma certa contaminação moderada de ruído, é bastante robusto. Esse é um procedimento chamado filtragem casada. Se a gente alterar a localização e o tamanho do padrão, a gente verifica que isso também
funciona. Você pode botar um padrão de tamanho 10, por exemplo, localizado na amostra 30. Aqui, o valor máximo da função de correlação cruzada define aqui o final do padrão, ele começa aqui. E por que o valor máximo define o final do padrão? Porque você reverteu o cara no tempo. Então, para você, como ele foi revertido, ele estava aqui, você reverteu no tempo. Né? Ele ficou aqui, né? A convolução vai desreverter esse cara, né? Você vai ter que mover ele até aqui, né? Para poder casar com o sinal de interesse. Então, o final do padrão coincide com o máximo da função de correlação cruzada. Essa parte de convolução em resposta impulsiva tem aplicações aí bacanas. Não somente em uma dimensão, como em duas dimensões. Vamos ver um caso aqui em duas dimensões, para não ficar só em uma dimensão. Suponha que eu tenha o seguinte problema. Eu tenho essa imagem, que tem alguns padrões, né? Por exemplo, tem um padrão de nuvem, tem o load da LNCC em 3 tamanhos diferentes, uma circunferência, e eu quero identificar a nuvem nessa imagem. Note que essa imagem ela não está totalmente em preto e branco, eu contaminei a imagem com um chão de ruído. O que eu posso fazer? Eu posso criar um padrão da nuvem, né, similar a esse aqui. Note que o padrão tem que ser do mesmo tamanho, esse procedimento não é escalável se eu escalar a nuvem espacialmente, tá? Tem que ser do mesmo tamanho aqui. Esse cara passa a ser o padrão. Eu vou ter que fazer uma convolução em 2D, que nada mais é do que pegar essa imagem aqui, né, e varrer, centrar essa imagem aqui em cada um dos pixels da imagem maior, né, como se eu fosse fazendo uma varredura por pixel a pixel aqui, e para cada valor eu faço uma conta similar àquela que a gente fez no caso do tempo de uma dimensão. Vou computar o produto ponto a ponto desses caras e dividir por uma norma matricial da matriz, onde esses dois bloquinhos coincidem. Tá, ok? Se eu fizer isso, né? Note, eu vou ter que reverter o padrão espacialmente também. Tá? Senão isso não funciona. Se eu fizer isso, esse é o resultado da convolução entre a matriz maior e o padrão. A gente vê que no ponto entre os padrões, em que o padrão é exatamente coincidente com o elemento que contém o padrão, você tem um máximo local aqui presente na função de correlação cruzada. Então, se a gente fizer um procedimento de linear, né, olhar a correlação cruzada maior para determinado linear, maior que 0.9, por exemplo, né, a gente consegue. O projetor sacaneou a gente, porque o ponto está aqui, né, mas tem outros pontinhos ali que não são. Mas é esse o ponto aqui. Tá? Se não tivesse sujo com giz, seria só o ponto. Mas não é nem sujo com giz, não é defeito mesmo de sensor do equipamento. Tá? Então veja só, o padrão P é a nuvem, tá? Eu tive que fazer o flip, né, de P numa direção e em outra direção. Flip UD e flip LR, direita e esquerda e up and down. Se eu trocar o padrão, se ao invés de usar a nuvem eu usar o logo do LNCC, a situação muda. Agora o padrão que eu quero identificar é esse aqui, ele vai ter que coincidir com aquele ali. Você vê que é o mesmo padrão escalado, mas isso aí não vai ser robusto no escalamento. Só é robusto a amplitude, não é a modificação do domínio. Se eu rodar isso novamente, vocês perceberam a diferença entre os borrões aqui de uma imagem para outra? A imagem anterior, os borrões pareciam com a nuvem, né? Você está fazendo a convolução da nuvem com a imagem. Então, você está, de alguma forma, a saída do sistema tem que ser similar ao padrão, que seria o filtro que você está utilizando. Nesse caso aqui, a saída do sistema é similar ao padrão, que é uma estrutura com retas, né, bem definidas. Está aqui, ele identificou o máximo local daqui, nesse ponto.
Se você fizer um procedimento linear, você encontraria aqui um máximo local presente aqui, a gente não consegue discernir mais esse ponto aqui, né? Esse ponto aqui. Nesse caso aí, ele identificaria o centro do... O centro do padrão. Curiosamente, né? Esse lobo do NCC, ele já é simétrico. Se você fizer o flip assim e assim, ele volta para o mesmo lugar. Então são procedimentos que podem ser úteis, né? Para você rapidamente detectar um padrão de determinada imagem, de determinado sinal. Então vamos continuar a aula e entrar no tópico de equação de diferenças. As equações de diferença são os contrapartes no domínio do discreto das equações diferenciais ordinárias. Tá? E elas vão definir uma relação entre entrada e saída do sistema. A representação geral para um sistema com uma entrada e uma saída, modelada por uma equação de diferença, é dada por essa equação em vermelho. Lado esquerdo da equação diz o seguinte: y é saída do sistema, x é entrada do sistema. A equação diz o seguinte: uma combinação linear das saídas desde de k igual a zero, portanto, y de n, até n grandes elementos atrasados, quer dizer, a saída atual e n grandes elementos para trás, ponderadas por AK, e esses AKs podem variar com n, quer dizer, uma ponderação das saídas atual e atrasadas, esses atrasos até no máximo n grande, vai ser igual à ponderação da saída atual, isso aqui vai de n igual a zero até mzinho igual a n grande, quer dizer, uma ponderação das entradas, né, desde o instante atual até instantes atrasados, né, no máximo até n grande, ponderados aqui por esses bnzinhos, e esses caras podem variar com n, podem variar com o tempo. Isso define um modelo geral para um sistema linear variante no tempo, porque esses coeficientes aqui, esses ponderadores, tanto para as saídas quanto para as entradas, podem variar ao longo do tempo. No curso a gente não vai olhar esses ponderadores variando no tempo, a menos para fazer uma classificação de sinais. Os sistemas com os quais a gente vai lidar, esses ponderadores AK e BNzinho, eles vão ser fixos, tá? Eles não vão variar com o tempo. Tratando de sistemas lineares e invariantes no tempo, porque os coeficientes do sistema, que são os AKs e os BN, não têm dependência temporal. Isso parece um tanto complicado, mas você pode reescrever essa equação, considerando que não há dependência de n e que o A0, né, quando k igual a zero, vale 1 sempre. Tá? Se você fizer isso e isolar o y, passar o resto do somatório para o lado direito, você vai ter que o y de n vai ser esse somatório mais o outro somatório. O primeiro somatório tem um menos aqui, mas é uma ponderação de quem? Das saídas anteriores, no máximo até n grande, ponderadas por AK. Né? E uma ponderação das entradas atual e anteriores, no máximo até n grande, ponderadas por Bn. Então, a saída do sistema é uma ponderação de entradas atual e atrasadas, mais uma ponderação de saídas atrasadas até um determinado atraso máximo. Tá? Então, passa a ter uma interpretação mais intuitiva. O y depende não somente da entrada x, mas depende de próprios valores da saída em instantes anteriores. Isso caracteriza um sistema do tipo recursivo. Para eu computar a saída, eu preciso de uma informação da própria saída que já ocorreu em instante anterior. Isso para um sistema causal. Tá? Então, a própria expressão da equação de diferença oferece para a gente dicas, né, de como implementar um sistema. Quando o sistema tem um n grande igual a zero, isto é, a saída não depende da própria saída, a gente diz que esse sistema é não recursivo. É mais uma classificação de sistemas que a gente está vendo agora em relação àquela lista que a gente viu anteriormente, linear, não linear, etc. O sistema é recursivo ou não recursivo? O sistema ele é não recursivo se a saída independe da própria saída. Ele só depende da entrada. Quando n for maior que zero, isto é, a saída depende da própria saída, a gente diz que o sistema é recursivo ou tem uma implementação recursiva. E existe uma observação curiosa que o mesmo sistema pode admitir uma implementação recursiva ou não recursiva. Um exemplo que a gente vai ver é o sistema média-móvel. O sistema média-móvel admite uma implementação não recursiva e uma implementação recursiva. Tá? Aqui a gente já pode antecipar uma informação que vai ver no próximo slide. Se o sistema for recursivo, né,
Se para computar a saída eu preciso de informações de saídas anteriores, né, eu tenho que ter alguma informação do histórico dessas saídas, senão eu não consigo fazer aquela conta. Se eu quero computar a saída para uma determinada entrada, naturalmente eu preciso conhecer a entrada. Mas se por acaso eu não conhecer os valores das saídas anteriores, né, eu fico impossibilitado de fazer essa conta, de obter o y, porque ele depende de valores da própria saída em momentos anteriores, em instantes anteriores. Né? Então, se o sistema é recursivo e a parte recursiva aqui tem ordem n, né, eu vou precisar de n valores da saída em instantes anteriores para poder obter a saída do sistema com o próximo valor. Esse conjunto de valores é chamado de condições iniciais do sistema. Tá? Vamos ver uns exemplos de sistemas enquadrados com equações de diferença. Sistema acumulador. O y de n vai ser o somatório em k desde menos infinito até o valor de n. Quer dizer, eu estou acumulando tudo que acontece na entrada desde menos infinito até um instante presente. Suponha que o x, né, passa a valer a partir de n igual a zero, né? Você vai ter um somatório de 0 até o instante n de interesse e vai somando todos os valores de x que existiram de 0 até o valor n. Esse é o valor de y no instante n. Note que esse tipo de implementação, se você deixar o sistema ligado, né, você vai ter que guardar os valores de n um conjunto indefinidamente grande, uma memória indefinidamente grande. Ao passo que o sistema está ligado, eu vou ter que guardar desde do x de 0 até o x de 1 milhão. Isso não é prático. E essa implementação é uma implementação não recursiva. A saída y não depende do próprio y, ela só depende do x. Então não tem recursão envolvida. Só preciso ter memória para guardar as informações de x. Mas eu posso formular o problema de forma recursiva. Eu posso dizer o seguinte: o valor guardado, o valor acumulado no instante n é o que eu tinha acumulado no instante anterior, mas o que aconteceu de novo. Então, o y de n vai ser o y de n menos 1, que é o valor acumulado no instante anterior, mais o que aconteceu de novo, que é o x de n. Se tiver uma urna, por exemplo, com bolas, se alguém disser, olha, no instante anterior, né, eu tinha 3 bolas na urna. Qual vai ser o acumulado agora no instante presente? O que aconteceu? Eu tinha 3, que é uma informação guardada em memória, mais a informação nova. Coloquei mais 2 bolas, eu tirei uma bola da urna, etc. Você vai guardar a informação do status do sistema no instante anterior e verificar o que aconteceu de novo. Isso é uma formulação recursiva, né, porque a saída y depende de uma outra, da mesma saída no instante anterior. Sistema causal, né? Saída no instante n independe de saída e entrada em instantes maiores que n. Como é que eu posso implementar um sistema usando diagrama de blocos, né? Eu quero computar a saída y de n, eu escrevo a saída à direita e a entrada à esquerda. Eu preciso construir a saída atrasada. Tá? Eu vou criar um bloquinho chamado z-1, que é um símbolo para o atrasador unitário. Esse sistema ele vai pegar a saída y de n e a saída dele vai ser y de n menos 1. Ele vai atrasar a saída de uma amostra. Quem é o sistema atrasador? Eu apaguei aqui, né? O sistema atrasador nada mais é do que esse cara aqui, né? O y de n vai ser igual ao x de n menos 1. Pensando que o y de n é igual a t de x de n, qual é a resposta possível desse sistema? Delta de n menos 1. Eu estou representando um sistema que tem resposta possível delta de n menos 1 por esse símbolo aqui, z elevado a menos 1. A gente vai ver por que disso no futuro. Enquanto fica de forma arbitrária esse símbolo. Construir aqui o y atrasado de uma unidade, preciso somar com quem? Com o x. Então eu escrevo um somador, um símbolo do somador. Num dos ramos do somador eu coloco o x, no outro eu coloco o y de n menos 1. A saída do somador é o y de n. Está implementado o sistema integrador. Esse elemento aqui é uma memória. Você guarda uma informação do y que aconteceu em memória para computar o próximo y. Então, do ponto de vista prático, o sistema atrasador implica uma memória. Para computar, por exemplo, o y no instante 10, eu vou ler na memória o valor de y que ocorreu no instante 9 e somar com x no instante 10. A gente vê aqui, né, que essa equação de diferenças tem ordem
1. Né? A ordem vai estar associada, né, ao maior valor de atraso que eu tenho que realizar, seja na entrada ou na saída. Se eu olhar qual é a ordem desse sistema, a ordem desse sistema é o maior valor entre o N grande e o M grande. Porque isso vai definir para a gente o quê? Maior valor de atraso, né? Se eu tiver que atrasar N grande para Y, se eu tiver que atrasar N grande para X, né, entrada e saída, o maior valor de atraso vai definir para a gente a ordem do sistema. Isso aqui é uma equação de diferença. Se a gente olhar em relação ao modelo geral que a gente viu, o sistema tem N grande igual a 1, eu preciso atrasar uma vez o Y, né? O M é igual a 0, eu não preciso atrasar o X, a entrada é a própria entrada no instante atual. O A0 é sempre igual a 1 por convenção, o A1 é menos 1, tá? E o B0 é igual a 1. Sistema média móvel causal. Média móvel agora causal, não é a média móvel que a gente viu antes. O que eu fiz? Ao invés de fazer o K de menos M1 até M2, eu faço o K de 0 até M2. Eu tenho uma janela agora para computar a média do sistema, né? É sempre para trás. Eu tenho um sinal aqui qualquer. Se eu quiser computar a média móvel nesse ponto aqui, eu não vou fazer uma janela simétrica em relação a esse ponto. Eu vou fazer uma janela sempre desse ponto para trás. De modo que a saída Y, um determinado N, aqui não dependa de uma informação de X posterior a N, mas sempre para trás. Então, a média móvel Y no instante presente em N vai ser o somatório de 0 até N2 de X de N menos K. E essa faixa de 0 a N2 eu uso aqui como 1 sobre N2 mais 1, é o tamanho dessa faixa. Esse sistema, na primeira equação, é um sistema não recursivo, que a saída Y de N independe da própria saída, só depende do X. Então não tem recursão nenhuma envolvida. O sistema é causal, né? Porque a saída no instante presente em N independe de entrada em instante posterior a N, só em instante anterior ou igual a N. Qual é a resposta possível desse sistema? O sistema só envolve atraso e multiplicação. Então, o sistema linear tem resposta impulsiva. O coeficiente Bzinho M aqui, para todo Mzinho, é igual a um valor constante, 1 sobre M2 mais 1. Então, os coeficientes não estão variando ao longo do tempo. A resposta impulsiva do média móvel causal é H de N, 1 sobre M2 mais 1. O somatório de K igual a 0 até M2 de delta de N menos K. Essa é a resposta impulsiva do sistema média móvel causal. Eu posso reescrever o sistema média móvel causal de forma recursiva. Veja bem, aquela forma não recursiva não tem problema nenhum, a menos que você queira fazer uma média numa janela gigantesca de valores. Eu quero fazer uma média de sinal numa janela de 1 milhão de amostras. Eu tenho que guardar 1 milhão de valores de X para fazer a média. Isso não parece prático. É a média móvel. Cada vez que você muda a janela, você tem que recomputar aquela média para 1 milhão de valores. Isso não é prático. É igual o caso da convolução que a gente viu no sinal de aula. Né? Aqui está o X de N, né? Eu quero computar o Y de N com uma média aritmética que acontece no X dentro de uma janela. Tá? O que eu posso fazer? Eu já computei a média em N aqui, tá? Já fiz essa conta, já fiz a média aritmética. Agora eu vou mover a janela para cá, tá? Vou mover a janela uma unidade de tempo, tá? A janela vai sair daqui e vem para cá. O que eu tenho que fazer? Tudo que está aqui no meio já foi fruto da computação da média. Eu preciso levar em consideração a nova amostra que entrou aqui, a contribuição da nova amostra que entrou na janela de observação, e descartar a contribuição da amostra que saiu da janela de observação. E eu sei quem é a contribuição da nova amostra e quem é a contribuição da amostra que saiu da janela. Então eu consigo escrever a média móvel no instante N é a média móvel no instante anterior, N menos 1, mais a contribuição da nova amostra, da amostra no mesmo instante N, e a contribuição dela é o valor dela multiplicado por 1 sobre N2 mais 1, menos a contribuição da amostra que saiu da janela. Quem é a amostra que saiu da janela? É a amostra atrasada de M2 mais 1 na unidade de tempo. Agora eu tenho uma formulação recursiva para o sistema média móvel
causal. Como é que eu implemento o sistema média móvel causal? Saída y de n, entrada x de n. Escrevo x de n à esquerda, y de n à direita. Eu preciso construir y de n menos 1. Aqui está o y de n, eu tenho que passar y de n por um bloquinho atrasador unitário, que a gente batizou de z elevado a menos 1. Saída desse bloquinho é y de n menos 1. Preciso somar isso com uma outra coisa aqui. Escrevo, desenho o somador, um dos ramos do somador é o y de n menos 1. O outro ramo vai receber toda essa parcela aqui. E essa parcela é o quê? 1 sobre n2 mais 1. Escalar eu represento por um triângulo, tá, ok? Toda vez que tem um triângulo aqui, o valor na saída é a indicação aqui do valor em cima do triângulo vezes o valor de entrada. Então é 1 sobre n2 mais 1, porque esse 1 sobre n2 mais 1 está multiplicando todo o parênteses aqui. E quem é esse parênteses? É x de n menos x atrasado de n2 mais 1. Eu preciso construir o x. Está aqui o somador, porque isso aqui é uma soma, né? A soma de quem com quem? Do próprio x, uma versão atrasada dele, n2 vezes mais 1. Se eu fizer a ligação em série, né, dos bloquinhos atrasadores, né, vou fazer 3 aqui. Se eu tenho um sistema que é a ligação em série de 3 atrasadores unitários, né, eu digo que isso aqui é equivalente a um sistema único, que é um atrasador que atrasa 3 amostras. Eu represento isso por z elevado a menos 3, tá? Isso aqui entra x de n, a saída y de n aqui é x de n menos 3, tá? Mesma coisa aqui, entra x de n, sai aqui x de n menos 3. Então, esse bloquinho está representando n2 mais 1 elementos z menos 1 ligados em série. Isso aqui então é x de nzinho menos n2 mais 1, entre parênteses. Eu coloco um negativo aqui, porque eu estou subtraindo, né, aquela parcela de x, multiplicando esse resultado, que é essa soma, por 1 sobre n2 mais 1. Para implementar o sistema. Então aqui a gente já viu um início da parte de equação de diferenças, né, e como é que a gente implementa diagrama de blocos. Basicamente, a gente vai utilizar caixinhas com bloquinhos atrasadores, e somadores e multiplicadores. São os elementos principais com os quais a gente constrói sistemas lineares. Tá? Na próxima aula, então, a gente vai ver como é que a gente resolve uma equação de diferença. Quando eu falo em resolver uma equação de diferenças, né, se eu tenho uma equação de diferenças escrita dessa forma, note que eu tenho y de n, alguma coisa que depende do próprio y de n mais um x de n. Eu quero encontrar uma expressão explícita para o y de n que independa do y. Isso aqui é uma equação de diferença, tem uma dependência de y com n própria. Né? Eu quero encontrar uma solução, porque eu escrevo uma equação que só tem a dependência de y com x. Isso significa resolver uma equação de diferença. Então a gente vai ver na próxima aula como é que a gente resolve uma equação de diferença. Em casos simples, a gente vai fazer por inspeção visual, montar uma tabela, olhar, escrever a equação, a gente vai olhar ali, parece que tem um padrão de informação, a gente encontra a expressão geral da equação, e a gente vai ver um método analítico em que a gente não precisa ter nenhum feeling acerca de olhar e ver um padrão de formação da equação. A gente consegue um método que permite a gente obter uma solução explícita da equação de diferenças, basicamente seguindo um protocolo de passos. Tá? Okay?